meus queridos, eu hoje no meu podcast trago uma pessoa linda em todos os sentidos. Ela é uma mulher linda, ela é uma mãe linda, ela é uma filha linda e uma linda desportista, uma campeã, aliás, campeã não, pentacampeã. Com vocês, Kyra Gracie. Obrigada. Que bom estar aqui com você. Obrigado Conseguimos você. nos reunir. Pois é. Né? Você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, né? Obrigada, eu também. Eu já era fã da família, você imagina. Você nem pensava em nascer e eu me dava com seu bisavô, Bisavô. o Hélio e o Carlos, mas Sim. eu me dava mais com o Hélio. Sim. Eles tinham academia, era na Avenida Rio Branco, ou 131 ou 151, esquina, 151, É. esquina de Carioca. Sim. E depois, uma coincidência, eu fui da caderneta de poupança Delfim, eu posso falar porque ela não existe mais, que era instalada nesse prédio. E aí você fez jiu-jitsu também? Fiz. Um pouquinho, fez um pouquinho. É um pouquinho. O Hélio levou a academia ao Colégio Militar. Eu era aluno do Colégio Militar, estou falando da década de 50. Uhum. Década de 50. Ele levou para lá e nós começamos a ver se ensinava o jiu-jitsu também no exército e tudo. Eu sei que depois eu comecei a frequentar a academia e com quem eu fiz alguma coisa foi com aquele fio desencapado do Robson Gracie. Ele não parava, né? Não parava. Quando eu conheci meu avô, ele já estava mais calmo. Mas falam que quando ele Era era seu jovem, ele avô, não parava, né? meu avô. Olha só. Quer dizer que eu fui amigo do seu bisavô. Quer dizer que eu poderia ter uma... Aliás, poderia ter uma bisneta como você. Deus, estou ficando velho. E Vem cá, aí? agora eu quero saber, me conta as histórias da família Gracie nessa época aí. Eles eram, como você disse, uma família. Sabe? Ah, você não molhou o biscoito ainda? Eu tava esperando você mandar molhar o Então biscoito. vamos molhar o biscoito. Pega o biscoito aí. Molhando o biscoito com Kyra Gracie, olha só. Olha a honra. A família merecia o nome de família. Porque sempre foram muito unidos. Sempre. Eu acompanhei Carson Gracie. Uhum. Carson era Fortão, né? fortão. Meu amigo. João Alberto Barreto, que não era da família, mas era da família. Mestre João é mais Gracie que muito Gracie. Pois é. Ele foi Esse foi meu histórico. colega de colégio militar. Então você vê que durante a minha vida eu tive um relacionamento muito bem com os Gracie. Depois eu fui ficando mais velho, me afastei um pouco. Vieram as pessoas como você e outras um pouco mais estouradas, né? Porque você não é. Você é calmo. Mas tinha sempre Controlada. o teu pai, o Rickson, Meu primo. teu primo. Meu primo. Ele era estouradinho. É? É, agora já está. Tá O calmo. Rick. Rickson é o filho Do Hélio. Do Hélio. Sim. Mas o seu pai. Não, meu pai não é Gracie, não. Minha mãe que é Gracie. Minha mãe é sua filha, mãe, filha do exato. Robson. Do Robson. É, minha mãe é filha do Robson. Ixi, só, meu Deus do céu. E como é que, como é que você começou? nem precisa dizer. Eu acho que em vez de fralda você já usava kimono. Exatamente. Ué. Bom, desde pequenininha, eu tenho a primeira foto que eu tenho de kimono, eu tava com 2 anos de idade, uma foto família, mas lembro de eu estar vestindo kimono sempre, brincando em casa, né? Nós sempre tivemos um tatame dentro de casa. É. Então as brincadeiras eram lá. Imagina, o meu bisavô teve 21 filhos, né? Então, 21? Assim, 21 filhos. E o tio Hélio mais 9. Então, tem 30 aí nessa segunda geração. Nossa. E dos 30, cada um teve mais É. muitos filhos. Então, lá em casa era uma diversão só, todos os primos juntos. A família, como eu disse, Era a muito família legal. Gracie. Era muito legal. E aí, pô, a gente brincava e a brincadeira sempre, né? Criança vai, chega um, não concorda com o outro, já acabava numa briga. Caia um por cima do outro, já resolvia ali mesmo. Vai ali no tatame.
Mas assim que eu cresci, né, com muitos primos e com o jiu-jitsu inserido dentro desse ambiente. Tava no sangue. Tava no sangue, nas brincadeiras e desde bebê, né, os meus tios e o tio Hélio, o vovô Carlos, eles já treinavam os bebês, então pegavam um bebê, já botava na guardinha, já levantava, já subia, já botava o kimoninho, já ficava brincando, que é o quê? Essa introdução ao jiu-jitsu, né, que o bebê, ele vai evoluindo ali no tatame, se acostumando com aquilo, internalizando e quando vê já pega muito mais fácil, né? Então, foi muito bom ter crescido dentro desse núcleo da família Gracie, ainda quando existia essa união ainda mais maior, né? Mas quando você vê várias gerações, aí cada um vai morando num Lógico. lugar do mundo, fica mais difícil Quantos até da gente se Gracies reunir. tem fora do Brasil? Sei lá. São muitos, né? Porque, assim, desses 30 que eu falei da segunda geração, todos eles tiveram mais muitos filhos. Por exemplo, meu avô, Robson, teve mais 12 filhos. Nossa. E dos 12, mais não sei quantos. Então, E assim, aí? quando você vê, você tem uma... Você ramifica É um muito. clã. É um clã. É um clã. E tem vários Gracies em muitos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas tem muitos na Europa também. Enfim, cada um foi para um lugar para poder... Mas não deixam de se comunicar. Espalhar. Sempre tem não, uma... Então, assim, sim e não, assim, das primeiras gerações, sim, que foram para fora, mas acaba que as novas gerações, tem muita gente que não se conhece praticamente. É mesmo? É. Que interessante. Tem várias vezes eu tô passando assim, oi, sou sua prima. Ou recebo uma mensagem na internet, assim, pô, sou sua prima, sou filha de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Olha que bacana. Vem cá, me diga uma coisa, o jiu-jitsu é uma luta brasileira? O jiu-jitsu, ele veio do Japão, né? Japão. Ele vem do Sim, Japão. mas aqui é que ele tomou... Porque no Japão, eu acho que não tem o jiu-jitsu que vocês ensinaram. O que aconteceu é que veio do Japão, né? Então, assim, A base. A base veio do Japão, né? Então temos muitos indícios fortes que realmente o berço do jiu-jitsu foi no Japão. E aí veio para o mundo inteiro e a família Gracie conheceu, né? Em Belém do Pará, com meu bisavô, porque o Konde Koma, né, que era um japonês que estava viajando pelo mundo difundindo o jiu-jitsu, estava lá na cidade. Ele aprendeu e foi passando para os irmãos. O que acontece é que em muitos lugares que eles disseminaram o jiu-jitsu foi se perdendo, né, foi acabando e não teve essa popularização que a família Gracie conseguiu fazer com o jiu-jitsu aqui no Brasil, né? E teve todas essas gerações de campeões e essa preservação do jiu-jitsu como um todo, na parte de defesa pessoal, golpes traumáticos, não só a parte de chão. E aí o jiu-jitsu foi para o mundo com a família Gracie. Exatamente. E aí traz muito essa coisa do jiu-jitsu brasileiro, que é o jiu-jitsu da família Gracie. Então foi muito bom para o Brasil e para a gente mostrar nossa cultura lá fora também. E a família Gracie foi a peça-chave para que isso acontecesse. Porque eu justamente eu ficava na dúvida, porque eu sabia que os Gracies é que abraçaram realmente o jiu-jitsu, e a gente vê isso hoje no mundo. Sim, e assim, o meu bisavô, né, foi o grande visionário, foi o Carlos, que foi o primeiro a ter o contato com o jiu-jitsu e a se apaixonar. Ele viu a transformação da sua própria vida através das ferramentas que ele aprendeu no jiu-jitsu. Então ele começou a comer melhor, né, cuidar da alimentação, né? Então a gente sempre teve a alimentação da família Gracie, que é cuidar da saúde através da alimentação. E ali ele começou a se transformar. Sim, assim, não tão rígido quanto antes, né? Antes o meu avô, com a figura do meu avô vivo, né, Carlos, e a figura do tio Hélio, tinha mais essa doutrina em relação à alimentação. Hoje, alguns seguem, outros não. Eu sigo, né, uma alimentação muito saudável e regrada, não só comigo, mas com os meus filhos também. Então, mas já vi Gracies que também não estão nem aí. E aí... Enfim, cada um segue o seu caminho, porque aí vai ficando mais longe daquela filosofia ali que era enraizada. Mas o meu bisavô Carlos, ele começou a ver o quanto que ele se transformou, porque ele era um menino rebelde, que tinha dificuldade de controle emocional, de várias questões, e com o jiu-jitsu ele começou, opa, agora eu consigo me controlar, eu estou cuidando da minha alimentação. Ele já meditava nessa época, já tinha um cuidado muito grande com o poder da mente, né? Ele falava assim, a mente sã, corpo são. Então você tinha que... Ele já falava muito sobre isso. E tem um livro dele que me chama muita atenção, que foi em 1948 que ele lançou. Chama-se Introdução ao Jiu-Jitsu. E não tem uma posição de jiu-jitsu
Mas fala do jiu-jitsu como filosofia de vida, da importância da gente ter autoconfiança, mas da importância também da gente aprender o jiu-jitsu e nunca para humilhar ou para ser covarde, mas sim Certo. para se defender. Aham. E aí ele traz toda essa filosofia que era o que ele gostaria de passar, que ele passou, na verdade, para os irmãos e para essa geração. Então fica Quer dizer, essa semente. Ele plantou lá e hoje a gente colhe, né? Eu colho essa você, semente. você não nem pensaria em tentar dizer quantos Gracies tem espalhado no Não, mundo. não tem. Mas Tinha um tem, pessoal né? tentando fazer, alguns primos meus estavam tentando fazer uma árvore da família, assim, mais Aham. completa, mas Ficou difícil. eu não sei se eles conseguiram. Toda hora nasce um Gracie. Não, e nasce lá fora, às vezes nem não dá nem para comunicar, olha, nasceu o subneto do bisneto, Sim, que é uma família grande, eu sei disso. pois é. Eu acompanhei, naturalmente, você está me dizendo, o Robson, que era meu amigo, e o Carson. O Robson é irmão do Carson. O Robson é irmão do Carson. Então, Da primeira o geração, Robson, de pai e mãe. o Robson e o Carson, vamos dizer, foram meus últimos amigos dos Gracie, amigos. Depois eu Sim. conhecia, lógico, Sim. entendeu? Mas eles foram daí para lá, meu Deus do céu, que tem de... Eu de vez em quando leio lá no MMA, não sei o que lá, que é a família Gracie tem um estúdio que não sei o que lá, sabe? É uma... Isso é muito legal, porque assim, essa história da família Gracie não se restringe somente a quem tem o sobrenome Gracie, né? Mas todos os alunos que vieram dessa linhagem. Exatamente. Então, eu tô falando aí de milhares de pessoas que tiveram as vidas transformadas através do jiu-jitsu, não só como uma consciência de entender e cuidar da saúde, mas outros com oportunidades de trabalho no mundo inteiro. Exatamente. Um faixa preta de jiu-jitsu hoje ele tem um diploma validado no mundo todo, ele pode dar aula, ele pode ter Olha. o seu trabalho, né, reconhecido, valorizado. Isso é muito bom. É muito, assim, gratificante. Eu tenho o Muito. maior orgulho da história Você dos meus bisavós. Você é pentacampeão? No jiu-jitsu, a gente tem duas modalidades importantes, né? Uma é o kimono, que a gente usa o kimono para lutar, e a outra é o submission, que você usa uma roupa de lycra, você não precisa necessariamente usar o kimono. Então, são as duas modalidades mais importantes. E aí eu ganhei com o kimono 5 vezes, sem kimono 3 vezes, e eu sou Hall da Fama nas duas modalidades. Quer dizer, se o cara passar na rua sem saber quem é você e mandar uma piadinha, tá morto. Não, morto Se, não é. se ele errar no tom ali né, No de tom da gracinha, né? errar o ponto e vir me agredir ou tentar me segurar alguma coisa, realmente ele tá frito, porque E você eu vê. tenho consciência que eu consigo me defender bem. E quem conhece, ela é uma figura de uma mulher tranquila, sabe, delicada. O que eu acho interessante é isso, né? É porque o que eu aprendi, você aproveita a força do outro. Sim. Você no jiu-jitsu tem a capacidade de neutralizar, né, a força de uma pessoa muito maior e mais pesada que você. E principalmente quando você busca, né, ou manter uma distância dessa pessoa. Então, se você quer me bater, você tem que estar perto de mim, né? Se você está longe, você não consegue. Exato. Então, a gente cria essa distância de segurança para Não não ser agredido. Agora, quando você está junto, você tem diversas técnicas que eu consigo usar para que eu equalize e consiga te dominar. Né? Então, eu não preciso trocar força com você. Através da técnica, eu consigo me defender. E o objetivo é exatamente esse. Eu não quero me testar com ninguém, mas eu quero sair viva de qualquer situação que possa acontecer. Seja uma situação de agressão, com mulheres isso acontece demais, né? Que é uma situação de hoje, estupro, disso, daquilo. Então, assim, é bom a gente estar preparado, porque a gente não consegue controlar quem são as pessoas que nós vamos cruzar ao longo do caminho. Você tem muitas alunas? Eu tenho muitas alunas, inclusive eu tenho uma academia na Barra da Tijuca, duas academias, né? O nome é Gracie Core. Onde é que é o Gracie Core? Uma no Vogue Square. Vogue eu conheço. Isso, e a outra é na Barrinha. A Barrinha. Né? As duas unidades no Rio de Janeiro. E assim, tem dado muito certo, né? Nós temos mais de 700 alunos e eles estão super satisfeitos. Nós trabalhamos desde bebês, com 6 meses de idade. Imagino. Né? Meu neto já seu passou neto, lá. pois é, eu Vamos lembro. dar uma olhadinha no biscoito? Mais uma olhadinha no biscoito. Vamos olhar o biscoito. E aí a gente trabalha com essa metodologia, né, que eu aprendi na família Gracie, do ensino com os bebês, mas trazendo um embasamento realmente com pessoas que
são especializadas nessa primeira infância, então eu estou falando de psicomotricistas, educadores físicos, fisioterapeutas, né? Eu tenho agora uma pedagoga que se formou em neurociência do aprendizado, então ela trouxe todas essas ferramentas para dentro das nossas aulas e tem dado muito certo. Não, Nossos e alunos... bacana, o orgulho que o meu neto recebeu uma faixa lá. Sim. É. E aí a gente já começa, desde pequenos, o quê? A criar na criança a importância da disciplina, de você ter que frequentar. Que hoje é fundamental importantíssimo. para tudo na nossa vida. A gente tem que ter disciplina. Para conquistar alguma coisa, tem que ter disciplina. Nada Na cai do sua céu. disciplina, molha o biscoito. Senão você vai ficar sacudindo Senão o ficar biscoito. sacudindo o biscoito. É. Vai... Eu, por exemplo, eu me orgulho de ser uma pessoa disciplinada. Naturalmente, o artista nem é muito, mas eu fui do colégio militar. Quer dizer, então eu trago essa coisa na raiz. E gosto muito, eu vejo no meu neto e vi no meu filho, o Geraldinho, ele recebeu agora uma faixa preta, sei lá, né? Aquelas coisas que eu não me... Entendeu? Eu vejo o orgulho, e o orgulho do filho, do outro, sabe? Eu acho... É uma coisa que deveria ser, inclusive, a cultura paga tanta bobagem aí, deveria pagar, deveria facilitar esse ensino do jiu-jitsu, porque eu acho necessário demais a disciplina. A gente está falando de uma arte marcial, né, que quando ensinada com uma organização, com uma metodologia, pensando em cada faixa etária, você tem transformações valiosíssimas. E aí você incute ali dentro das aulas valores, princípios que devem ser estimulados. Né? Porque você ensina a luta pela luta, ela é até perigoso. É, lógico. Porque a pessoa que está ali, dependendo da índole dela, ela pode usar aquilo para o mal. E quando você trabalha junto com o ensino da luta, o estímulo a bons princípios, né? A você ser benevolente, a você ter respeito às pessoas, a você ter caráter, você trabalhar a sua honra, tudo isso, você vai criando realmente indivíduos do bem e que vão propagar coisas boas para a arte marcial. E que vão saber se defender, e que não vão sair por aí brigando com os outros, batendo em ninguém, usando covardia. Isso vai se multiplicando. Talvez tenha feito muita falta nos últimos anos essa disciplina, essa compreensão da coisa. E aí o que é legal, assim, quando você está trabalhando dentro do jiu-jitsu e você pega uma criança que você mostra para ela que um dia ele pode chegar à faixa preta, mas antes de chegar à faixa preta, ele tem esses passos que ele vai conquistar, e aí você cria mini metas dentro dessa jornada. E a criança vai ganhando a faixa cinza, depois a faixa amarela, depois a faixa laranja. Meritocracia, Isso é muito bom, porque é uma conquista que é da pessoa. Não dá para eu chegar aqui e falar, Castrinho, vou te dar de presente aí uma faixa preta, só você pode conquistar. Eu posso te auxiliar nesse caminho para que você conquiste, porque eu sou professora, eu vou te auxiliar. Mas é o esforço próprio. Aí você ensina a criança a ter garra, você ensina lições valiosíssimas ali dentro. E, assim, é muito especial. Hoje eu faço vários cursos, enfim, estudo muito para poder dar aula de jiu-jitsu, e eu vejo vários cursos que bombam, assim, tem curso de coach, inteligência emocional, não sei o quê. Aí, quando eu vou estudar isso, eu vejo que está tudo inserido dentro do jiu-jitsu. Né? Que é, você ter metas, você saber como que você vai criar essas metas, você ter boas atitudes, saber ter disciplina para conquistar algo. Então, tudo isso está inserido no jiu-jitsu, né? E essa metodologia da Gracie Corre, ela realmente é muito especial, assim, que eu tenho muito orgulho da gente estar fazendo esse trabalho há quase 6 anos aqui na Barra da Tijuca e ter realmente influenciado positivamente muitas pessoas. Eu sei disso, como já falei, meu neto. Agora, me diga uma coisa, existe uma diferença muito grande entre... Eu vejo o MMA, quando começou com um Gracie, que luta, porque o MMA antigamente ele lutava, derrotava, não vinha outro para lutar com ele. Eram 3 lutas na mesma noite. Pois é. Sem tempo, né? Exato. Sem tempo, sem limite de peso também. Não, entra outro, entra outro. Exato. Então, tudo começou no UFC em 93, né? Quando realmente teve o boom do jiu-jitsu, das pessoas olharem e falarem, poxa,
não acredito que esse cara magrinho venceu esses gigantes, que foi o Royce. Foi o Royce, quando ele chegou no UFC, foi algo assim, nossa, impressionante. E ele fazia realmente 3 lutas numa noite, sem peso, e ele é sempre magrinho, com aquele rostinho que ninguém dava nada por ele. Chegou lá, né, e deu aquele show que ele deu. E aí, antes, era o quê? Você fazia estilos de artes marciais. Então, era o judô versus o karatê, versus o boxe, versus isso e aquilo. Só que hoje todo mundo sabe tudo, né? Então, não tem mais o estilo versus estilos. Então, hoje é o MMA, que significa Mixed Martial Arts. Porque são vários estilos dentro, né? Dentro isso de um começou esporte. com esse que você falou, meu Deus. Com Royce? Royce. O UFC começou com Royce. Aí a gente tem um outro evento que era gigante no Japão, chamado Pride, que começou com o Rickson. Mas tem também todas as outras lutas que tinham aqui no Brasil, né? Minha família ela já faz esse estilo de luta há muitos e muitos anos. Tô falando do meu bisavô Carlos, ele já fazia isso no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Tinha ali os duelos para ver quem é que ia vencer. Teve um duelo muito famoso entre o Hélio e o Valdemar. Sim, Hélio Valdemar, Hélio Kimura. Tiveram várias lutas emblemáticas da família Gracie aqui no Brasil antes do negócio bombar como um todo lá fora, né? O próprio, eu me lembro, no Maracanãzinho, o Barreto. Sim. Barreto também. O João Alberto, rei do ringue, heróis do ringue. Ele, toda segunda-feira ele lutava, ele não sabia nem quem ia ser o adversário. Ele chegava lá e lutava toda segunda-feira ao vivo na TV Tupi. É isso aí. Ele foi colega meu de colégio, Barretão. Ele é fortão, né? E ele é muito especial, assim, inteligentíssimo, formado em Direito, Psicologia, trouxe todo esse conhecimento para dentro da aula de Jiu-Jitsu. Inclusive, ele foi um dos treinadores da minha equipe de professores. Ele me ajudou muito a montar a metodologia de ensino. Uma vez encontrei com ele, ele disse, com a coluna. Isso é beleza. Eu não vou falar com ele, faz tempo que eu não falo com ele. E aí você tem hoje um MMA onde o fulano luta isso, jiu-jitsu, faixa, não sei, e vai para lá. Mistura as artes marciais. E aí você tem, né, a categoria de peso, você tem tempo de luta, então tem regras diferentes das que existiam, né? Porque aquela que começou, eu assisti, tem gravado hoje em filmes e filmes. Era brabo aquele negócio, mas ele acabou de dominar ele sai e entra outro pelo outro lado e era uma coisa ele ficava difícil. Exausto. Ele ficava exausto. Ele tem academia lá fora, não tem? Tem muitas, né? O negócio tomou uma proporção interessante aí. Aí cada um da família foi criando o seu próprio modelo de negócios. Então você tem alguns Gracies que têm associações. Então, assim, o Royce, ele tem uma associação, Royce Gracie, na qual ele tem diversas, acho que, assim, não sei, não vou chutar um número, mas são muitas no mundo inteiro, que são professores, que são credenciados por ele, e aí ele faz toda essa orientação para que eles deem aula de jiu-jitsu. E aí você tem outras pessoas da família, né? No meu caso, eu tenho a Gracie Core, né? Que eu tenho 2 unidades. Aí eu tenho o Renzo, que tem diversas unidades também, que ele faz também nesse esquema de licenciamento, de associação, e assim cada um foi seguindo. E às vezes as pessoas acham que todas as academias Gracie são de uma pessoa só, né? Tipo, Kira, eu fui lá na academia Gracie, não sei aonde, era sua. Eu falei, não, olha só, deixa eu explicar. Gracie é uma marca. Gracie é o nome da nossa família, mas cada Gracie foi criando a sua própria marca, né? E aí cada um tem o seu negócio dentro da família. Quando você começou a namorar, não sei quem, nem precisa me dizer, mas quando você começou a namorar, os caras encaravam que Gracie... Ficavam com medo, era um problema. Foi um problema para arrumar um namorado. Era difícil. Era difícil, era difícil. Meus tios intimidavam, o pessoal ficava com medo mesmo. Com cuidado. É a sobrinha do coração. Exato. Então, assim, já... Quantas são vocês? Uma vez, só para concluir esse papo, foi engraçado. Uma vez o meu tio chegou na academia que eu treinava, chegou e estava lotado o treino. Aí ele parou e falou assim, olha só, fala com todo mundo aqui, minha sobrinha tá treinando aqui, eu não quero ninguém olhando para ela, fazendo gracinha, falando... Aí todo mundo ficou de cabeça baixa aqui assim. Foi muito engraçado. Mas enfim,
Vocês Eles são eram quantas ciumentos. mulheres? Você tem Não irmã? tenho ideia de quantas mulheres são na família Grace como um todo, mas assim, Você né? tem Então, irmã? assim, só para entenderem aqui da onde a Kira vem, então Carlos Grace, irmão do Hélio. Aí tem, o Carlos teve 21 filhos, um deles meu avô Robson. Meu avô Robson teve 12 filhos, um deles minha mãe Flávia. E aí tem minha mãe tem eu e minha irmã. Então são duas Graces, no caso. Sua irmã também tem academia? A minha irmã, ela trabalha com jiu-jitsu, mas não diretamente, assim, dando aula. Ela é faixa azul de jiu-jitsu, ela foi lá pra fora. Ela casou com faixa preta de jiu-jitsu. E aí eles têm um business que é muito legal, que é aula online de jiu-jitsu, que tá bombando. Chama BJJ Fanatics, é o maior... Fala devagar para o pessoal prestar atenção. BJJ Fanatics, Então, que é o maior site de venda online de vídeos de jiu-jitsu do mundo. É gigante. E eles abriram uma academia agora, que ela organiza a academia, mas ela não é professora de estar ali dando aula, mas ela trabalha com jiu-jitsu. Então, assim, na família Grace, mal ou bem, a maioria, se não dá aula de jiu-jitsu, trabalha com jiu-jitsu de alguma forma. agora, casou com faixa preta, quer dizer. Sim. Aí o pessoal já olha, não, ele é faixa preta. E tal, Faixa preta já aceita mais fácil. E você? O quê? Foi muito, tipo, olha minha sobrinha, sei que lá. E o Malvino? Então, isso foi sempre no começo, quando eu era mais jovem, né? Mais adolescente, ali entrando na fase adulta. O Malvino eu conheci já numa fase muito mais madura, né? Mas de qualquer maneira... Mas que sempre existe essa ciumada. Essa ciumeira. Cuidado. Mas foi bom porque, assim, o Malvino se encaixou perfeitamente no estilo Gracie de ser. Ele treina, ele gosta de boxe, ele faz jiu-jitsu, né? Ele gosta de um desafio, então foi muito bem inserido, assim, dentro da família. Isso também tem uma coisa. Ou vai se inserir na família, ou vai se inserir na família. Não, porque, veja bem, eu olho isso de fora. Tá, eu hoje estou bem casado e tudo, mas eu olho de fora. Uma menina linda como você e tudo, chegar perto, eu tinha que falar o mesmo idioma. Sim. Porque senão você não consegue entrar no país. Sim. Tinha que falar o mesmo idioma. É exatamente isso. E deu super certo, assim, porque o Malvino hoje é muito amigo dos meus tios, dos meus primos. Então foi acolhido aí em casa, mas porque ele também tinha tinha o espírito Gracie, não era à toa que nós estamos juntos. Que bacana. Estão casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos são 10 anos. 10 anos, né? 3 filhos, mais uma enteada, 4 filhos total. Então, Você tem bom. 3 filhos do Malvino? 3 filhos do Malvino, E ele trouxe já uma pronta? Sim. Veio um presentinho aí que é a Sofia. Hoje ela está com 14 anos. 14 É a nossa mais velha. E aí tem a Aira, que tem 9, tem a Kiara, que tem 7, e tem o Ryan, que é o menor, que tem 3 anos, fez 3 anos agora. Meu Deus do céu. Família grande. Agora, você já reparou que todos eles estão muito mais adiantados do que você era na idade deles? Com certeza. Que loucura. Com certeza. E até porque, assim, eu hoje, né, assim que eu fui me tornar mãe, então eu já dava aula de jiu-jitsu desde os meus 19 anos, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, então eu já tinha uma experiência dando aula de jiu-jitsu. Mas depois quando eu fiquei grávida, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento infantil. Né? Comecei a estudar como é que funcionava o cérebro da criança, a parte motora, e como que era importante, né, a parte motora ser desenvolvida para que o cognitivo tivesse mais aflorado, para que ele melhorasse na escola, enfim, comecei a estudar muito sobre esse universo, e aí meus filhos, eles já pegaram tudo muito mais mastigado, né, então eu faço os estímulos certinhos ali para eles, eu estimulo muito. De computador e de ficar tablet, ali, isso aí. Lá em casa... É controlado, né? Não, totalmente assim, eu só comprei um tablet porque a escola manda dever pelo tablet, mas eu boto lá o limite de tempo, então elas têm 20 minutos, que é o tempo de fazer o dever, mandar uma mensagenzinha para as amigas ali, mas não tem essa de ficar jogando joguinho, nada disso. Né? O que a gente deixa de TV é um filme, que eu escolho qual filme que elas podem ver. Que hoje está muito difícil, né? Então tem que escolher, então eu seleciono quais são os filmes que estão liberados, elas assistem esses filmes, é o que a gente libera, assim, mas tudo com muito limite, nada de passar o dia inteiro na TV, jogando videogame, esquece. Isso você trouxe do jiu-jitsu. Sim. Essa regrada, essa coisa regrada. E eu explico para elas, não é simplesmente você não pode usar, porque tem sempre aquele argumento, minhas amigas têm, poxa, tá todo mundo usando.
Filha, tá todo mundo usando, mas olha só, isso aqui vai fazer mal pra você, porque você fica viciada. Isso aí te atrapalha você fazer suas atividades, porque você não vai querer fazer as atividades, aí você não consegue largar o tablet. Então, vamos usar o tablet pro que precisa. Vamos usar a criatividade para brincar. Aí tem joguinhos de montar, aí tem Lego, aí tem isso, tem aquilo, brinca de boneca. Tem 1000 opções. Sei, Né? Então, as opções que e tinham. você tem que deixar a criança ali, ela ter a criatividade de brincar sozinha, de ficar um pouquinho entediada e ter que se virar com isso. Porque senão você tá sempre ali com 1000 Naquela estímulos. coisa Naquela de- coisa, assim, hoje eu vejo crianças realmente pequenas, 3, 4 anos, já viciadas, que acordam, já tem que pegar o tablet. Se não Não, der, chora pra chora, caramba. Aí o pai fica assim, impressionante. Kira, outro dia um pai chegou pra mim e falou assim, poxa, então, tô com muita dificuldade de trazer o fulano pro jiu-jitsu, porque ele não quer largar o tablet. Aí eu, pô, mas você é o pai, você tem que falar com ele que não pode naquele momento, que é importante, né? Tem que praticar atividade física, que o jiu-jitsu é importante pra ele, vai trazer autoconfiança. Aí ele, mas tá muito difícil. Aí você vai ver qual a idade da criança? 6 anos. Pô, se a criança de 6 anos você não consegue organizar uma rotina e estimular consegue para as coisas que são educar. boas para ela, imagina lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai. Né, com Muita esse criança vai bater nos pais. Uso, assim, pode fazer o que quiser. Eu acho que muitas crianças vão bater nos Eu já pais. vejo, assim, às vezes eu tenho alunos que, quando eu vejo, os pais vêm matricular, assim, Kira, por favor, dá um jeito nele. Eu, calma. Vamos lá, acho que tem que ser uma parceria entre tatame e família, né? Porque não adianta aqui a gente conversar, trazer a disciplina, né? A criança se moldar ao que a gente trabalha no tatame, se dentro de casa Vai fazer o que quiser e pode pronto, fazer o que acabado. quiser, pode falar besteira, pode xingar. Não, calma aí, a gente precisa estar falando a mesma língua, né? Isso que é importante. E aí já aconteceu, assim, de eu ver a criança batendo em pai. Bater em pai e mãe é uma loucura, assim. Isso é inadmissível. Para onde, Né? para onde, A gente não pode nunca admitir. para onde nós estamos indo? Assim como eu não bato nos meus filhos, né? Não posso admitir que meus filhos me batem. E as crianças vão testando a gente, né? Eu Elas vão nunca testando. bati nos meus filhos. Uma vez, uma das minhas filhas, prontinha para ir para um aniversário, e resolveu fazer aquele negócio de bater com o pé. Eu disse, o pai não gosta disso. O pai não gosta disso. Peguei ela pela mãozinha, levei até o banheiro e abri o chuveiro de água fria em cima. E aí ela? Não bati nem nada. Aí, e pronto. Nunca mais bateu o pé. Só teve que trocar o vestidinho que ela ia na festa. E hoje é uma mulher maravilhosa, linda, uma das minhas paixões, né? Tenho 2 paixões de 2 moças, e o Geraldo, meu filho, entendeu? Sim. E estão aí, sei lá, são educadas, são pessoas... Acho Tá que é muito difícil importante hoje. educar, acho que não precisa bater, eu não bato nos meus filhos. E assim, mas é isso, é com conversa, chegar, olha, não gosto disso, aqui não é legal, não é a atitude que você pode ter. Vem aqui, vamos conversar, o que você precisa? E já aconteceu também, por exemplo, de eu não levar meus filhos, de eu deixar em casa algumas vezes. Tô descendo pro parquinho com todo mundo, o outro tá fazendo isso aqui. Olha, então você não vai descer hoje, porque... Exato. E a criança vai ali aprendendo, né? Vai evoluindo ali. É lógico saber o que pode e o que não pode, que eles não estão sabendo E sempre com isso. muita conversa. Eu converso muito, explico o que está acontecendo, né? Porque eu acho que a minha geração foi uma geração muito assim, não, é assim. Não, eu falo, você obedece. Eu, calma. Então, Também eu não, pre- também né, não precisamos não chegar precisa lá. chegar no extremo. Então, É. eu acho que a conversa, ela é muito, muito... Funciona muito, assim. Pelo menos na minha criação com os meus filhos, tem funcionado muito. E principalmente a educação em casa. Sim. Eu acho que a educação tem que ser É tudo. em casa. A de casa... Vai aprender matemática, essas coisas, tudo no colégio. Agora, educação em casa. Eu não admito um professor querer botar na cabeça da criança coisas que a família não aceita. Sim. Também não pode ser assim. Educação. Eu tive, graças a Deus, a cultura fora de casa, a educação em casa, mas também aprendi um regime no colégio que era disciplinar. Não era, olha, você vai acreditar nisso, você tem que fazer. Não. Era um regime disciplinar. Você tem que ter disciplina Sim. para poder sobreviver.
entendeu? Quer dizer, Os maiores exemplos, eles vêm de casa, né? É o que você fala, como você age também. Às vezes não adianta só falar e não, quando você não. age de uma forma, a daqui- criança vai falar, pô, calma aí. Tá falando um negócio, mas não tá agindo assim? Então, o melhor ensino vem através do exemplo, né? Das nossas atitudes mesmo, com todos, que a criança tá sempre te percebendo como é que você tá. futuro. Eu tenho muitos planos para o futuro. Eu sou uma sonhadora, assim, eu estou sempre pensando em novos desafios, novos planos. Que faz muito bem. Eu adoro, assim, abrir os horizontes. Eu estou agora com um projeto muito forte de treinamento online para certificar professores de jiu-jitsu no mundo todo com a minha metodologia, né? Então, agora que eu já validei a metodologia, com 6 anos, né, dando aula de jiu-jitsu dentro desse espaço, além de toda a minha bagagem de antes, esse é um novo caminho. Eu estou lançando meu livro também, né, que é um livro que não é uma biografia, mas é um livro que usa a minha história como pano de fundo, mas para incentivar as mulheres a buscarem uma vida campeã. Né? Então, ele lança agora Quando em é que março. vamos ter esse lançamento? Março. Você vai me avisar. Vou avisar, vou mandar para você. Lógico. Março, mês das mulheres, a gente vai fazer esse lançamento. E eu tenho, assim, quero expandir a Grace Core como um todo, abrir novas unidades, né? Tem muitas coisas interessantes aí para esse ano e para os próximos 10 anos aí que eu quero. O Rio vai aceitar isso. No momento, talvez não. Nós estamos atravessando, no Brasil, de uma certa maneira, no mundo, um momento não muito agradável. Mas o Rio tem uma capacidade de recuperação muito grande. E eu tenho certeza que nessa recuperação do Rio você vai estar presente, sabe, com as suas academias, com os teus ensinamentos, porque você é uma pessoa que nasceu com luz, não adianta, sabe? Você nasceu dentro de um clã muito grande, mas que você foi alçada. Porque também não são muitas as mulheres do clã que têm a sua luz. Você sabe disso. É você que está falando, não quero que você criasse ciúmes. Não, eu sei que eu estou falando, E você é assim, entendeu? O nome Kyra Gracie hoje é um nome que a pessoa para e diz que bacana, sabe? Que bom. Mas isso é verdade. Eu posso dizer isso de cima dos meus 83 aninhos, tá entendendo? Que conheci sua família, talvez não tão, mas conheci lá no início, quando o Robson era um fio desencapado, tá entendendo? Baixinho ele, não era... Sim. O Robson não era um cara grande, era um cara... Era magrinho. Falava, o pai era um papagaio ele, falava... E adorava contar as histórias, adorava. Adorava, era um papagaio ele. E então eu conheci um pouco o cerne, o início. Então eu acho que você é uma das que mais representa a família Gracie. E você tem luz própria, isso é muito importante. Obrigada. E você, com certeza, você auxilia os Gracies a continuarem Gracies. Porque teve uns molecotes Sim. que de vez em quando faziam as besteiras e tudo. E não, você... Eu sou muito orgulhosa de carregar esse nome, né, Gracie, e ao mesmo tempo eu levo com muita responsabilidade. Né? Eu entendo a responsabilidade que é eu ser uma Gracie. Então eu não posso simplesmente deixar toda a história dos meus antepassados morrer. Exato. Eu tenho que viver como uma Gracie. Porque hoje, com a família muito grande, tem alguns Gracies que, é legal ser Gracie, porque, mal bem, você tem uma fama, você tem acesso a muitas coisas, mas você vive como um Gracie para poder usufruir do que é ser um Gracie. Né? Então, acho que eu quero usufruir do que é ser um Gracie, mas viver como um Gracie, não. E eu coloquei isso, assim, realmente para minha vida, sabe? Eu vou viver como uma Gracie, de verdade. Eu quero seguir nesse caminho e seguir os ensinamentos dos meus bisavós, como um todo, para eu poder passar isso para os meus filhos e para poder preservar também, né, toda essa história que eu acho muito linda. Então, essa é a minha jornada aí de vida. E tenha certeza que é uma jornada vitoriosa, olha, meu Deus, é pentacampeã
Não é negocinho de é pentacampeã, tá entendendo? Isso no jiu-jitsu. Agora, no Submission. Submission. submission, ela só tem 3 campeonatos. É isso aí. Menina, eu vou dizer uma Muito coisa bom. para você. Sou seu fã, de carteirinha, Obrigada, Castriano. sempre fã da família, que eu tive a honra e o prazer de conhecer lá atrás. Me lembro, na Avenida Rio Branco 151, 10º andar, sei lá. Eu acho que era 13º, se não me engano. E era o tatame, praticamente era o tatame, o escritório era o tatame, Sim. entendeu? Eu estive com o Hélio, com o Carlos muito pouco, mas com o Hélio eu estive, com o Robson, com o Carson Grace, Sim. com o João Barreto, enfim. É um passado gostoso de se falar, de ver que no presente e no futuro existe uma Grace como você. Parabéns aos Grace, muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Poxa, eu adorei estar aqui com você hoje, bater esse papo, conhecer também as histórias dos meus bisavós, mais ainda, né? Saber das lutas, de como que eles eram ali, porque eu tô sempre buscando estudar e saber mais sobre a história para poder replicar e preservar tudo isso que eles viveram, né, para essas próximas gerações. É muito bacana. Às vezes eu tô lá no meu espaço, né, na Grace Corps, aí chegam várias pessoas que treinaram com a minha família, com os meus avós, para trazer os netos, os bisnetos. Falam assim, ó, eu só trouxe aqui, eu vim lá da Zona Sul, eu só trouxe aqui porque eu quero que ele treine com Grace, quero que ele siga isso aí. Então é muito bacana ver isso, né? E aí é onde entra a minha responsabilidade. Infelizmente na época não existiam essas fotos tão fáceis de se fazer hoje. Exato. Eu não me lembro de se eu tenho, acho que com o Robson até eu tenho, não me lembro. Mas se eu tiver, eu vou pesquisar e você vai receber lá. Me manda, quero ver. E eu quero saber uma coisa. Nessa academia ali do Vogue, se eu chegar lá, tem um cafezinho? Tem. Dá pra molhar o biscoito lá. Vou separar um biscoito e um café pra você. Tá ótimo, combinado? Muito obrigado por tudo. Adorei. Ouviu? Muito e continue obrigada. sendo a pessoa que você é. E eu quero pedir a Deus que continue abençoando você. Muito obrigada. Obrigado. Adorei. Valeu, pessoal. Tá aí. Kira Grace. Precisa dizer mais alguma coisa? Tchau para vocês. E obrigado por ter visto uma linda mulher.